O pessoal tá chegando, bem-vindos. Ana Paula, beijos daqui também. Joyce querida, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Joyce? Saudade de você também. Nossas trocas na faculdade, né? Quanta riqueza. Lígia Guedes, querida, bem-vinda. Esperar o pessoal ir chegando aí pra gente começar esse bate-papo hoje. Também, Joyce, saudades. Tanta troca bacana na faculdade, né? Esperar o pessoal ir chegando pra gente falar hoje de assuntos bem interessantes para qualquer terapeuta. Meu amor entrando, Hernani. Miriam. Oi, gente. Renata. Renata. Nossa, Rê, que legal. Quanto tempo, quanto tempo. Essas lives são muito legais, assim. Eu sempre revejo uma gente tão legal, assim. Né? Muito bom. Chegam umas surpresas muito queridas, assim, nessas lives. Eu fico emocionada. Que legal. Né? A própria Lígia Guedes, que eu nem conheço pessoalmente, mas sei que é uma excelente terapeuta. Joyce Dávila, querida também, amiga de faculdade. É muito legal isso, poder rever, mesmo que por aqui, né? A gente vê Shakti, bem-vinda, Shakti. A gente vê as pessoas, né, nos stories e vê as pessoas nas publicações, mas ver assim, poder falar um pouco com vocês é muito legal. Eu gosto muito dessa possibilidade de a gente poder conversar aqui, né? Temas tão legais que eu gosto, que eu fico ruminando sozinha às vezes os temas e falo, eu preciso falar disso para as pessoas. O pessoal tá chegando, dá só mais uns 2 minutinhos pra gente poder... Pois é, Lígia, conheço você de nome, super de nome, e excelente terapeuta, mas a gente nunca se viu pessoalmente, né? Tá travando pra vocês, meninas? Como é que tá pra vocês aí? Tá travando ou o vídeo tá correndo legal? Alguém me avisou aqui que tá travando. Como é que tá pra vocês? Alguém pode me responder? Se travou pra vocês também? Tá ok? Jalina entrando. Tá travando? E para alguns tá bom, tá normal, tá travando, tá legal. Que a minha assessora me avisou agora que tava travando para ela. Olha, Chat tá em Londres. Ah, tá sem travar? Eu te inspirei? Olha, Lígia, que coisa linda, fico arrepiada. Que legal, que legal. Lígia, eu ouço isso de muitas pessoas, eu fico, juro, dá vontade de chorar. Emocionada, tá legal? Então tá. Fico muito emocionada, Lígia, porque, olha, até suspiro, porque eu ouço muito isso, ou de psicólogos que, vou falar disso mais pra frente com vocês, tá? Mas eu ouço muito isso de psicólogos que vão fazer as minhas aulas e me ouvem e falam, poxa, Gabi, você fala da psicologia de uma forma tão legal que desmistificou. Isso é um tema de uma próxima live, viu? Esse fla-flu de psicologia e terapia complementar. E é tão bom ouvir, assim, quando eu inspiro alguém, como a Lígia, que falou, você me inspirou em fazer psicologia. Às vezes, psicólogos que estavam de mal com a profissão. Foi, Vanessa, que bom. Profissionais que estavam super de mal com a profissão, sabe? E vão fazer o curso, ou me ouvem falar... Falam, nossa, Gabi, você me trouxe um suspiro, um respiro pra ter um novo olhar. Vou fazer as pazes com a psicologia e volto a atender. Já ouvi isso de muito psicólogo, que voltou a atender com psicologia, né, claro, junto com as terapias todas que já trabalhava, porque de alguma forma as pessoas se inspiraram com a minha forma de ver psicologia, de ver as terapias complementares. Então, Lígia, que bom esse feedback, muito bom saber disso.
Fico feliz de inspirar os psicólogos, né? Eu inspiro psicólogos a voltar para psicologia e ter um olhar também para terapia complementar, como também gosto de inspirar os terapeutas complementares a estudarem a psicologia. Isso é muito legal. Um monte de gente entrando, que legal. Adriana, tudo bem? Mas a gente pode trocar, viu, Lígia? Não sei se você tem meu WhatsApp, eu tenho do Hernani. Vamos bater um papo sobre isso. Quero saber que história é essa de eu ter te inspirado em você fazer psicologia, tá? Vamos trocar informação aí. Deixa seu telefone inbox pra mim. Eu quero conversar com você sobre isso. Thaís, Samira, uma galera entrando. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos todos. Eu gosto de começar pontualmente porque... A Cris também. Porque por consideração as pessoas que chegaram às 7, né? Igual os meus alunos sabem. Eu gosto de começar o curso, as aulas pontualmente por consideração a quem chegou cedo, né? Porque quem chegou tarde a gente fica esperando, e quem chegou tarde... E quem chegou cedo fica esperando aqui. Quero dar boas-vindas a vocês, né? Um beijão pra todo mundo. Pra quem eu não conheço. Tem um monte de gente nova aí que eu não conheço. E assim, essa live de hoje é um conteúdo pré-semana da terapia dinâmica, né? De 22 a 27. Eu vou proporcionar, né, para os terapeutas em geral o que eu chamei de semana da terapia dinâmica. Quem não se inscreveu, quando terminar a live, ia falar like, quando terminar a live, se inscreve lá. Boa noite, psicóloga Nunes. Se inscreve lá na bio. Vai ser uma semana da terapia dinâmica de graça, onde eu vou dar aulas tanto pelo Zoom e alguma coisa aqui também no Instagram, mas a maioria vai ser pelo Zoom, então vocês precisam receber o link. Então tem que se inscrever lá na bio para receber o link da semana. Uma semana que eu vou tirar de 22 a 27 para conversar com vocês, para despejar conteúdo e conhecimento sobre terapias sistêmicas dinâmicas. Vamos fazer um passeio aí sobre as terapias, vamos falar sobre a dor do terapeuta, né, as dores de ser terapeuta. É uma semana para terapeutas, né? Claro que o público em geral pode e deve participar, mas é uma semana que eu separei assim para falar com vocês. Quem se inscreveu, teve um micro questionário que eu quero falar o que vocês querem ouvir, né? Eu gosto muito dessa participação de eu aqui, vocês aí, vocês perguntam daí, eu respondo aqui. Eu gosto muito disso, porque eu quero falar o que vocês querem ouvir, né? E hoje, acho que eu falei, depois eu falo mais um pouco, né? Vão ser aulas fechadas, tô com uma colinha aqui porque eu esqueço mesmo. Vão ser aulas fechadas no Zoom e algumas aulas abertas, então é bom que você se inscreva. Vou falar um pouco sobre mim pra vocês, né? Sou Gabriela Carvalho, eu sou terapeuta complementar e psicóloga, porque as terapias complementares vieram antes da psicologia. Eu sou terapeuta complementar já há 12 anos. Comecei como instrutora de yoga, depois eu migrei para o alinhamento energético e fui estudar reiki, balanceamento muscular, cinesiologia, florais, aromaterapia, o alinhamento energético, enfim. E fui estudando, né, até conhecer as constelações familiares, que é a terapia que eu gosto muito, né, e que eu também dou formação. Então, esse foi meu começo. Eu comecei com as terapias complementares e ótimo, uma maravilha. Gosto do que eu faço, adorava surfar por esse conhecimento das terapias complementares, né, que é um pensamento holístico, né, do homem como um todo, o sujeito como um todo. Mas eu sempre tive vontade de fazer psicologia, desde criança. Eu faço terapia desde bem novinha. Então esse mundo psi era um mundo que me fascinava muito. Eu queria muito saber mais.
Mas isso ficou, eu sou administradora de empresas com MBA em gestão de pessoas e gestão de conflitos. Então, eu fui para administração, mas sempre nessa área, né, de trabalhar com pessoas. E a psicologia ficou no meu bolso durante um tempo, até que eu resolvi fazer psicologia. E foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Eu digo, sem sombra, eu acho que não é condição sine qua non para ser um bom terapeuta complementar ser psicólogo, mas eu acho que um complementa muito o outro, por isso que é complementar. A psicologia e as terapias complementares podem conversar na mesma mesa de bar, tomando um chopp gelado, lindamente, gente. Podem conversar. Mas isso é papo para uma outra live, tá? Eu acho que a semana que vem, né, Vanessa? Que a gente vai falar sobre isso, com esse fla-flu de terapia complementar e psicologia, terapia complementar. Isso é um papo para outra live, tá? O papo de hoje que eu trouxe para vocês é a dor do terapeuta, né? É uma live para terapeutas, mas também que no terapeuta eu acho que é bom ouvir também para poder entender um pouco como funciona. A gente percebeu, né, eu trabalho com a Vanessa do Portal do Bem, a Vanessa Kober, e ela tá me ajudando muito a ouvir vocês, né? A Vanessa tá me ensinando a ouvir o meu público. Isso é muito legal, a gente aprender a ouvir o público. E essa demanda veio muito forte, né? Dessa dor do terapeuta de parece que a minha terapia tem teto baixo, né? Parece que eu vou até um lugar e parece que a terapia do cliente não anda, parece que a minha terapêutica não anda. Os meus clientes entram e saem do meu consultório do mesmo jeito. E isso a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente não tem como averiguar e quantificar e qualificar como o seu cliente entra e sai. Isso é dele, tá? Vamos desmiuçar esse assunto aí. Mas às vezes a impressão que o terapeuta tem é que o cliente entrou e saiu do mesmo jeito. Às vezes a impressão que o cliente tem, né, é que ele entrou e saiu do mesmo jeito. Deu uma travada aqui. Não travou não, né, gente? Tá correndo? Deu uma travada de repente aqui. Opa. Posso continuar? Alguém me dá um joinha pra eu saber que eu posso continuar? Minha dor é financeira, vamos falar disso. Vamos falar disso. Mas só me dá um joinha, gente, pra saber se travou. Tudo certo? Tá. Ai, vamos falar disso sim. A Cacá Rosalino, vamos falar disso. Claro, também, né? Não consigo ganhar dinheiro com terapias, Gabriela. Gente, eu ouvi isso da minha mãe. Não foi à toa que eu fui fazer administração. Eu queria fazer psicologia e minha mãe falou assim, obrigada. Já vi que tem bastante joinha aí. Minha mãe falou assim, minha filha, você vai morrer de fome. Eu conheço um monte de psicólogo que não tem paciente. Então eu fui ganhar dinheiro, né? Fui para um outro lugar. E é isso. Essa também é uma dor, Cacá, super do terapeuta. Psicólogo ou complementar. Por que eu não ganho dinheiro com a minha profissão? O que acontece? O dinheiro não flui. Por que será que tem pessoas que têm uma agenda cheia, a outra tem uma agenda vazia? Vamos pensar. Tudo que eu vou falar aqui com vocês hoje, eu não tenho uma resposta pronta e corram para as colinas de quem tiver uma resposta pronta para isso, tá? Eu vim aqui para trazer para vocês uma reflexão de um pensamento sistêmico. O que é isso? Existem vários motivos, tá? Vamos pensar aqui qual é o seu ou quais são os seus. Não tem uma culpa do terapeuta, só a culpa da técnica. Isso não existe. Carol, bem-vinda. Não existe, né? Eu não ganho dinheiro porque eu sou ruim? Não é assim, tá? Então, essa dor do terapeuta veio, né? Gabriela, sou psicóloga, recebo um monte de feedback, estou querendo ir para as constelações. Claro, mais uma técnica. Gabriela, é culpa de quem?
Porque a gente tem que botar a culpa em alguém, né, gente? A gente precisa, alguém tem que ser o culpado por essa bagaça, né? Até que seja eu, é o outro, é o presidente, é minha mãe. Vamos lá, vamos pensar, tá? A gente precisa entender o seguinte: quem quer indica e pagar quer de bom nada, é isso mesmo. Mas isso aí, Clau, você me lembra de falar disso depois? O que é isso aí? Que pegam o terapeuta para conselheiro? Que informação que eu tô jogando, que eu tô passando para esse cliente, tá? Gabriela, de quem é a culpa? É minha, como profissional, né? Eu que não dou pra isso, eu que não tenho talento pra isso, porque os meus amigos estão ganhando dinheiro a beça, eu não tô, tem cliente, não tem, a culpa é minha. Eu sou uma droga, uma farsa. Outro, o meu cliente é o culpado. Porque o meu cliente não se envolve na terapia, porque o meu cliente não entra em terapia, porque o meu cliente... Nananana. Vamos pensar nisso? Ou, eu acho que é minha técnica. Eu acho que é minha técnica, eu acho que eu não tô sabendo usar minha técnica, tá defasada, fica se julgando, não é? É isso mesmo. Gente, vamos pensar juntos aqui. Não tem uma resposta para isso. Mas tem como a gente pensar sobre isso. Beber uma água para falar. Molhar a palavra, como diz meu pai. Olha só. A gente estuda uma técnica, né? A gente vai ser terapeuta. Resolvo ser terapeuta e vou estudar uma técnica. E me debruço sobre essa técnica. Ok. Que técnica é essa? Por que eu escolhi essa técnica? Porque a gente escolhe as técnicas de acordo com as nossas visões. Eu não vou falar de crença, porque crença é uma outra coisa, vai misturar. Sobre as minhas visões, minha visão de mundo. Um exemplo. Né? Eu escolhi a psicanálise. Psicanálise? Freud? Lacan? É o que faz sentido pra mim e eu consigo pegar a psicanálise e olhar de uma forma linda. Você pode ser TCC. Falando de psicólogos por enquanto. Escolheu TCC. A Ju Pérez entrou aí. Ju tá se aprofundando na Gestalt. Ok. O outro, a fenomenologia é o que importa pra ele, é o que faz sentido. O meu antigo analista falava que eu era a psicanalista mais fenomenológica que ele conheceu. Porque eu amo a fenomenologia também. Ou então, eu sou terapeuta de floral. O outro, não, a cromoterapia faz mais sentido pra mim. Não, eu prefiro trabalhar com yoga terapia. Eu vou trabalhar com alinhamento energético. Eu vou trabalhar... A gente escolhe a técnica, né? E vai trabalhar com aquilo. Por que eu escolhi essa técnica? É porque essa técnica faz sentido. Deveria ser porque faz sentido pra mim, né? Ok. E eu vou atuar nessa técnica, com essa técnica. Vou atuar, vou abrir meu consultório e vou atuar. Os clientes vão vir. Eu vou começar a tratar as pessoas. E os meus clientes não se engajam. E os meus pacientes de psicoterapia vão uma sessão, 2 e depois não vão mais. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu estou segura com a minha técnica? Primeira coisa. A gente tem que pensar uma coisa que é muito importante, gente, muito importante, que é assim, quando eu fui fazer administração, me falaram assim, o administrador sabe de tudo um pouco, mas não se aprofunda em nada. Será que a gente está sendo administrador com as técnicas terapêuticas? Que ninguém ouça a gente? Será que eu tô pegando um monte de técnicas e não me aprofundando em nenhuma delas?
Sacou? O quanto de mim. Eu acho que a psicanálise me trouxe uma visão muito interessante, que é o quanto aquilo fala comigo. O quanto aquela técnica é coerente pra mim. Primeira coisa, né? Eu tô falando primeiro da técnica. O profissional que escolhe uma técnica. Aí o sujeito faz um monte de curso. Um monte. Né? Vai fazendo uma formação atrás da outra. Uma formação atrás da outra. Uma atrás da outra. Daqui a aqui. Porque aquela pessoa, ela está pensando primeiramente em ser terapeuta. E às vezes não parou para pensar terapeuta de quê? É claro que eu não tenho que escolher uma coisa só. Mas, pela minha experiência, eu preciso ter um norte. Né? Eu não posso atender como psicóloga que sou. Com cliente eu vou usar psicanálise, mas também fiz uma pós em Gestalt, vou usar um pouquinho de Gestalt também. Aí vou usar um pouquinho de TCC também. Aí vou usar um pouquinho... Se você consegue fazer isso e faz bem, tudo bem, tá? Isso é pra muito pouca gente. Porque tem que ter uma coerência. A sua escuta tem que ter uma linha de raciocínio. E eu entrei para a faculdade de psicologia achando que isso que eu falei era possível. Se um paciente senta, eu vou usar TCC com ele. Se o outro senta, eu vou usar Gestalt. Se o outro senta, eu vou... E eu vi que não é bem assim. Talvez para algumas pessoas. Cuidado. A gente precisa, amigos terapeutas, saber de que lugar eu falo. Gente, e isso dá uma consistência para sua fala impressionante. Eu preciso ter uma base teórica, não para eu pegar ela e levar a fundo e só usar ela, mas eu preciso ter uma base teórica. Eu tô falando para terapeuta complementar e psicólogo, viu? Para que a minha fala seja balizada com aquilo. E eu tenha outros recursos. Um exemplo para vocês. Eu sou uma estudante de psicanálise. E atendi vou trazer um pouco de casos de consultório para ilustrar para vocês, tá? Eu acho muito rico. Fui atender, entrei numa equipe agora de SOS Covid, de pessoas que estavam com questões muito sérias por conta do confinamento. Atendi uma senhora. São pessoas que não podem pagar terapia, né? E a gente estava atendendo, eu tive que sair porque eu não dei conta de muita coisa para fazer, né? E eu botei um pezinho no acelerador, do freio, quer dizer. Essa senhora, quando eu abro o vídeo com ela, ela estava aos prantos, descabelada, completamente desorganizada e me dizendo que a vida não tinha mais sentido para ela. Me dizendo que acabou, que ela ia morrer, que ela ia não sei o que ela ia parará. A minha base, né, eu falo que eu não sou uma psicanalista, né? Eu posso dizer que eu sou uma psicanalista, tá? Mas eu me intitulo estudante de psicanálise ainda, né? Eu faço a minha análise pessoal como uma analista, mas eu acho que eu tenho que ter um percurso ainda muito grande para me intitular. Eu tenho 3 anos de estudo de psicanálise, 3 anos e meio, e ainda não me intitulo psicanalista, tá? Sou uma psicóloga estudante de psicanálise. Como que eu ia usar o meu fundamento psicanalítico para aquela mulher completamente desorganizada, aos prantos, gente deprimida de pai, mãe, parteira, deprimida, de mãe deprimida, de avó deprimida, de que a vida é assim, sempre foi assim? Como que eu vou começar com aquela mulher? Até porque eu tinha pouquíssimas sessões com ela, porque a gente tinha 3 sessões, a usar psicanálise com ela. Falar, querida, como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua relação com seu pai e a sua mãe? Gente, eu mandei a mulher pegar sol. Falei, olha só, vamos lá. Eu tinha 3 sessões com ela.
Vamos pegar sol? Você até pega sol? Ah, não, vamos pegar sol. E comecei lá porque o Covid, porque não sei o que, eu fico vendo notícias. Eu falei assim, a senhora tem uma religião? Tenho. Então, a senhora o quê? Ah, eu sou evangélica. Então a senhora, ao invés de ficar vendo notícia de Covid, vai ver culto online. Entende? Vai ver culto online. Vai lá fora pegar um sol, pega um solzinho. A senhora tem quintal? Ah, tem. Pega um banquinho, bota no sol e vai lá cantar, vai louvar. Entende? Nisso a gente pode abrir mão, sim, do recurso de TCC. Aí organizei com ela algumas coisas, até medicamento eu organizei com ela, blá. Eu fui TCC naquele momento emergencial. Fiz com ela deverzinho de casa. Mas se ela virasse minha paciente, esse não seria meu comportamento, tá? Mas, para uma emergência, eu usei, sim, de recursos de comportamental, de cognitivo comportamental. A gente, terapeuta, precisa ter uma base teórica que embase a sua fala. Muito cuidado com essa coisa muito aberta de que o cliente senta na minha frente e eu vou ver o que eu vou fazer com ele. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Sabe por quê? Isso vai dar base para a sua fala, que vai dar base para a sua escutar o seu cliente e saber o que fazer com ele. E você sabendo o que fazer com ele, ele vai ser tocado. Você sabendo o que fazer com ele, ouvindo ele com uma técnica aqui, não tapando o seu ouvido, mas norteando a sua escuta. Tem uma grande diferença, terapeutas, vamos lá, entre você pegar uma técnica e chapar aqui, pá! E você pegar essa técnica e deixar ela nortear a sua escuta. É uma diferença gritante de uma coisa para outra, tá? Então, falando da técnica, você tem um embasamento teórico profundo? Ou você só ouviu falar alguma coisa e começou a atender? Você sabe de onde você está ouvindo? Sabe por quê, gente? Pelo amor de Deus. Isso, Ju, a técnica como plano de fundo, é isso mesmo. Não para tapar os meus ouvidos, a Ju é de Gestalt, tapar e tudo que o cliente dela falar, ela vai ter que... Não, mas a Ju tá ali, ó, ouvindo o paciente dela, ou o cliente dela, e a técnica dela tá aqui, ó. Né? Ela tá aqui. Construindo o que você vai ouvir. Porque eu preciso construir uma escuta, terapeuta. Seja de floral, de novo, floral, alinhamento energético, psicologia. Eu preciso ter alguma coisa para balizar a minha escuta. Porque aí, com isso, eu vou conseguir ouvir o meu cliente de um lugar seguro e ele vai sentir. Você vai transmitir isso para ele. Entende? Eu trago para vocês esse plano geral para a gente tirar essa coisa de a culpa é do profissional, é da técnica ou do cliente. Primeiro ponto, eu tenho um norte na minha escuta. Isso para o acupunturista, para o nutricionista, para qualquer terapeuta, cuidado de pessoas. Então eu tenho que ter uma escuta. Astrologia, tu tem uma astróloga aqui, não é? Quando você lê um mapa, você não tem a sua escola aqui de plano de fundo? De plano de fundo? Eu não sei se é plano de fundo ou é pano de fundo, gente. Não sei. Alguém me diz. Né? A gente tem aqui. Pra quê? Porque aí, gente, parece simples, mas as pessoas não param pra pensar. Aí eu vou receber do meu cliente uma fala com uma caminha pra ele. Não encerrando como um todo, mas trazendo... Ah, tá. Eu vou ouvir. E ele vai entender. Pano de fundo, ótimo. Então, eu vou me fazer entender. Eu vou me fazer entender, sabe por quê?
Porque quando ele me falar, eu vou jogar essa fala para algum lugar dentro de mim, tem uma base para ela entrar e se ela se repousar. E eu vou conseguir devolver para o meu cliente de um lugar seguro. E aí ele vai me ouvir. Aí isso vai entrar. Vai fazer sentido para ele. Entende? Eu digo para os meus alunos e clientes, né, que a gente tem que ter um bate-cinto. Igual do Batman. Um cinto de utilidades. Para a gente poder sacar. Eu posso, como psicanalista, falar assim, tá ruim de dormir, bota uma lavanda. É claro que para psicanálise eu não vou querer, o sintoma daquele cliente para mim é algo muito importante, eu não quero tamponar, mas eu posso ajudá-lo a viver melhor com isso, de alguma forma. E isso, queridos e queridas, é transmitido para o cliente. Seja você constelador, seja psicólogo, seja terapeuta complementar. A gente tem que estudar. Para a gente ter consistência na escuta. Para a gente ter consistência na fala. E aquilo que eu vou estudar, eu preciso me aprofundar. De gente rasa por aí a gente tem um monte. E tem uma outra coisa que a gente precisa entender também. O porquê que algumas pessoas... Eu já vou abrir para perguntas, tá? Por que algumas pessoas têm agenda cheia e outras não? Por que algumas pessoas o cliente vai que vai, ou o paciente vai que vai e outros não? Eu que te pergunto. Eu sou muito freudiana, gente, numa teoria, tá? E isso vai... Polêmica! Vou botar... polêmica. Terapeuta complementar não vai gostar do que eu vou dizer. Alguns não vão gostar. Essa coisa de que eu me curo junto com o cliente, eu tenho pavor. Quem não pensa assim pode continuar aqui. Vamos conversar sobre isso, tá? Tio Freud fala uma coisa muito interessante que eu só consigo levar alguém até onde eu já fui. Pra mim, faz muito sentido. Cego guiando cego é um problema. Sabe por quê? Eu não preciso ter resolvido os meus problemas todos para atender alguém não, viu? Senão não teria terapeuta no mercado. Mas eu preciso estar num processo, olhando para as minhas questões, sabe por quê? Para quando sentar um cliente na minha frente e eu falar assim, caramba, passo pela mesma coisa, eu vou usar um termo que vocês podem usar também. Eu vou dar o bracinho para a dor dele, vou sentar no meio-fio e vou chorar junto. Vou fazer isso com certeza. É uma arrogância quem acha que não vai. É uma arrogância quem acha que... Um exemplo, uma mulher acabou de ser traída. Ou tem um histórico de traições gigantesco na vida dela. Aí, ela vai e recebe uma mulher que acabou de ser traída. Ela vai conseguir olhar de um lugar... E ela nunca trabalhou essa traição em terapia. Ela nunca olhou pra isso. Ela morre de raiva dos homens. Ela acha que o homem não presta mesmo. E aí? Diz pra mim. Você vai levar o seu cliente onde? Eu não me trato com terapeuta que não se trata. E isso é quase que um tabu nas terapias complementares. Porque a gente ouve isso em muitos cursos de formação. Eu me curo junto com o cliente. Eu não quero que meu terapeuta se cure junto comigo, não. Eu não. Ele que se cure com o terapeuta dele. Comigo, não. Eu quero que ele me escute de um lugar seguro e que ele me ajude a sair dessa caseta que eu tô encalacrada. Vou querer que o cara se cure junto comigo? É por isso que a gente fala que terapeuta é essa coisa de empatia. O que é empatia? Tô falando, dando um monte de diquinha importante pra vocês. Por que cliente de vocês não fica? Por que a agenda tá vazia? Cliente não aguenta a terapeuta se embolando nas questões dele não, gente. Você vai fazer isso com seu terapeuta, pelo amor de Jesus. Olha só. A gente precisa olhar
para a seguinte coisa. O cliente está aí. Estherzinha, gente, Esther, você foi a pessoa que me inspirou para fazer psicologia, tá? Eu devia ter uns 12 anos. Você era secretária do curso de inglês que eu fazia e eu achava maravilhosas as coisas que você dizia, Esther. E eu falava, eu quero fazer isso aí, ó, tá? Sempre quis te dizer isso, nunca tive oportunidade. Você me inspirou a ser terapeuta. Eu deveria ter uns 10 para 12 anos. Alguma coisa em você me inspirava e eu falava, eu quero fazer isso que a Estherzinha faz. Só pra te contar isso. Então, assim, gente, olha só. Eu preciso olhar para as minhas questões com a minha terapeuta. Sabe por quê? Empatia, lembrei da empatia. O que é empatia? Empatia é eu me colocar no seu lugar né? Eu me coloco no seu lugar. Eu conheço a sua dor. Terapeuta tem que ter empatia até a página 2. Por quê? Se eu tenho empatia pela dor da Cidinha, eu sou empática com a dor dela, né? Eu me coloco no lugar dela. Aí eu vou responder, sabe de que lugar? Eu vou falar pra Cidinha o que eu gostaria de ouvir. Sabia? Que nem a gente faz com um amigo nosso. Eu não tenho como me colocar no lugar da Cidinha como terapeuta porque eu não vivi essa dor dela. Se a Cidinha perdeu o emprego, eu posso ter perdido vários empregos, mas eu não perdi o emprego que a Cidinha perdeu. Essa perda de emprego é dela, intransferível. Se eu tenho empatia, eu vou falar de um lugar que eu gostaria de ouvir. Gente, e terapeuta não tem que dar conselho para cliente e nem dizer para cliente que ele gostaria de ouvir não. Sabe por quê? Porque eu nunca vou estar naquele lugar. Porque aquela perda de emprego da Cidinha é só dela. Aquela dor só ela conhece. Eu vou falar, me fala da sua dor. Eu não posso falar, perder emprego é difícil, eu sei. É difícil. Eu não sei. Eu sei o que é. Sou eu perder emprego. O que é a perda de emprego pra Cidinha, eu não sei qual é. Então, empatia pra terapeuta, gente, vai até a página 2, tá? Cuidado para não se colocar no lugar do seu cliente, falar coisas que você gostaria que você gostaria de ouvir. Não. Porque senão você para de escutar o cara e fica só na sua dor, na sua perda de emprego, na sua traição, na sua menos-valia, no bullying que você sofreu. Quando ele falou de bullying, eu entendo. Eu sei, eu já sofri muito bullying. Você sofreu o seu bullying, amor. O bullying que fulano de tal sofreu é só dele. Só ele pode falar dessa dor. Vocês estão entendendo? Aí dá um joinha aí. Vocês estão me acompanhando? O que eu tô querendo dizer pra vocês? Vocês estão conseguindo entender por que às vezes a gente não consegue ter clientes? Entende? Gente, terapia é indicação. Eu posso dizer que 100% dos meus pacientes hoje são indicação. Dificilmente alguém vai olhar assim no Facebook. Pode ser, acontece às vezes. Te achei no Facebook. Vou me tratar com essa psicóloga aqui. Não, eu vou falar assim. Samila, me fala aqui, Samila. Me indica uma terapeuta, me indica uma psicóloga, me indica uma astróloga. Não é verdade? Não é? É indicação, gente. Se tem algum terapeuta que vocês acham que precisa ouvir o que eu tô falando, bota aí, na setinha e manda pra ele a live, pra ele acompanhar aqui com a gente. Entende? Isso é muito importante da gente pensar. E a gente não aprende isso em curso de formação nenhum, não, viu? Não. Não aprende. Ninguém conta isso pra gente, não. A gente é indicação. 100% das pessoas que eu atendo hoje com psicoterapia, ou com constelação familiar, ou com alinhamento energético, ou com o que seja, são... fulano faz terapia com você e me indicou você. Por que indicação é importante, gente? O cara só vai indicar se for bom pra ele.
Se não for bom, ele não vai te indicar. E um cliente chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro. Vou abrir um pouquinho para perguntas, porque se deixar eu vou falar aqui 5 horas com vocês. Então, vocês têm perguntas para fazer? A indicação vem da segurança que o terapeuta passa. É claro. E essa segurança vem de estudo, dedicação, aprofundamento, seriedade e terapia particular. Gente, eu não largo a minha terapia por nada nesse mundo. Quando eu tô em viagem, eu faço online. Eu não deixo de ir uma semana na minha terapia, porque eu sei que a minha terapia me ajuda muito, 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 muito a sustentar a dor e a fala do outro. Supervisão. Eu faço supervisão com a minha psicanalista incessantemente, levo meus casos para ela, tá? Chegaram perguntinhas aqui, vamos ver. Quando o cliente traz que sente que não melhorou em nada. Vamos lá. Olha, psicolocando. Olha só, psicolocando. Muitas vezes, nem o seu cliente pode saber muito disso. Porque às vezes a gente melhora e muda e não percebe. Tá? Eu não sei qual é a técnica que você usa, qual a abordagem que você usa. Mas não importa muito também. Talvez fazer com ele uma retrospectiva de como ele chegou lá. Talvez fazer com ele, fazer um pouco de um digging com ele, né, dos assuntos que ele trouxe. E eu já ouvi de cliente isso. Tipo, não tô percebendo que tá melhorando. Isso lá no alinhamento energético, uma vez. Falei, mas aquela, assim. Mas aquela, tinha mudado um monte de coisa e o cliente não tinha se dado conta porque ele é apegadíssimo às dores dele. Tem um negócio que é diabólico chamado de ganho secundário, que o cliente se agarra aquele ganho secundário igual travesseiro de criança, assim, que garra paninho pra ficar cheirando. Garra naquela dor. E fica agarrado ali, às vezes, tá tão agarrado, tipo assim, você tá nadando, naufrágio, tá tão agarrado naquela boia que você achou, que você não percebe que a praia tá a 10 metros de você. Às vezes é isso, viu? Psicolocando. Faz uma sessão de um digging aí, traz um pouco dos assuntos que ele já trouxe pra você, experimenta ver se ele não vai dizer, é mesmo, tá? Pensando sobre isso, não me sinto segura para passar essa abordagem de marketing. Pois é. A Vanessa Kober tá aí. A Vanessa Kober, ela é minha assessora de comunicação e tá me ensinando muito sobre isso, tá? Se inscreve na semana. Quem não chegou ainda, quem chegou só agora, no dia 22 ou dia 27, eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, gente, uma semana de conteúdo. Semana da terapia dinâmica. O link tá na minha bio aí. Acabou a live, vai lá e se inscreve. Vamos falar sobre isso. O marqueteiro é mal visto. Mas a gente tem que ressignificar isso aí, tá? Se inscreve lá, Marta, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, tá? Desmistificar essa coisa de que não pode se vender. Não pode por quê? Meu trabalho é bom. Ué, né? Eu sou... a senhora não, pode me chamar de você. Eu sou psicóloga, estudo psicanálise já há 3 anos e meio, faço análise há muitos anos. Então eu digo que eu sou uma estudante de psicanálise, né? Mas eu sou psicanalista sim e atendo com a psicanálise, tá? E também sou psicóloga. Deixa eu ver aqui a questão do valor. No Larga Minha Psicóloga é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. De Gestalt. Então, faz uma conversa aí com esse teu cliente e vê o que vai sair. Depois você me conta, me manda um inbox e me conta aí o que você percebeu. Atendi um na online, o tempo todo queria, parecia que não sabia mais do que... Pois é, Cláudia, às vezes você pega um paciente que quer te testar, mas tudo é resistência, viu?
Não no caso do borderline, né? Isso já é uma outra coisa. Mas às vezes o cliente entra numa de querer te testar. Tudo bem. Ele tem esse direito de querer te testar. O cliente tem o direito de querer fazer o que quiser com você. Você que não pode entrar nesse lugar que ele te coloca. Tá? Ele pode falar o que ele quiser pra você. Você não pode responder desse lugar. Você não pode contra-transferir, né? Sim, respondi de borderline é um sujeito que a terapia vai ajudar, mas ele vai estar muito mais ali porque alguém pediu pra ele estar ali, né? Porque a mãe deu um dá ou desce, porque a namorada deu um dá ou desce, porque o emprego... Ele vai te confrontar e você vai ter que trabalhar com esse manejo aí, né? Você deve ser psicóloga, claro, para trabalhar com borderline. É bom que seja um psicólogo, porque não é uma coisa fácil de trabalhar. Mas é isso, você não pode responder desse lugar de afronta que ele te faz, tá? Maria Nilza. Respondi lá, né, Maria Nilza? Aqui, acho que vale a pena ser psicanalista, ser psicólogo. Polêmica, isso aí dá pano pra manga. Olha só, eu tenho uma grande mestra, uma pessoa que faz parte da minha formação, né, a Fernanda Samico, uma grande mestra. E a Fernanda ela fala muito disso, que ser psicólogo atrapalha ser psicanalista. E eu respeito ela é um monstro da psicanálise. Respeito a fala dela, sei que eu não tenho 1/10 da quilometragem, nem de estudo e nem da clínica dela, mas eu por hora não concordo, tá? Ser psicóloga eu acho que me ajuda muito em ser psicanalista. Não precisa ser, né? A gente sabe disso, mas por hora a minha opinião, a minha experiência é que me ajuda muito ser psicóloga e estudar psicanálise, tá? Mas conheço grandes psicanalistas que discordam completamente disso, que acham que atrapalha, tá? Então isso aí é de cada pessoa mesmo. Também acho, mas... Não entendi. A Marta, isso. A Maria Nilza deve ter algum paciente borderline por perto, né? Que ela tá super ansiosa. O borderline, o que é, pra quem não sabe? Vou falar bem senso comum, tá? Que aqui não tem muito psicólogo. Tem psicólogos e terapeutas, né? Ele tá na borda da linha, né? Entre a neurose, a psicose e a perversão, assim. Trazendo um pouco da fala da psicanálise. Né? Ele tá ali na borda. Então, é um sujeito que você tem que tratar com muito cuidado. Porque você tem que... muito perigoso. O Lacan fala que é como um tamborete de 3 pés, né? Que o psicótico e o borderline tá... preso, né? Então, se você mexe num desses, ele pode surtar, né? Ele pode entrar em surto. E se você não é psicólogo, você faz o que com ele? Olha o perigo aí, gente. Muito importante, vai dar tempo de falar disso. Muito importante. Gente, eu ia falar uma palavra, mas não vou falar não. A gente tem que saber o tamanho do instrumento que a gente tem. Muito. Sabe, essa coisa de vem o cliente pra mim que eu dou conta. Eu passo o paciente, tá? Passo. Às vezes vem um paciente pra mim, um psicótico ou questões assim, para atendimento à distância, eu não atendo, eu atendo só presencial, passo para um colega competente, um psicólogo competente. Cuidado para vocês não pegarem demandas que vocês não dão conta, cuidado com isso. Já vi absurdos acontecerem, vamos estudar, tá? Estou amadurecendo aos poucos, com amor e compaixão, a minha aparição nas redes sociais. É isso mesmo, Cris, tem que botar a cara no sol. Vanessa, vamos fazer uma live? Deixa eu acabar essa semana, vamos fazer uma live nós duas? Pra você falar com o meu público sobre marketing? Ou então contratem a Vanessa como eu fiz. Eu tinha um mó bode, gente, negócio de marketing. A Vanessa é incrível. Incrível. Ela desconstruiu tudo que eu não sabia sobre marketing e comunicação, tá? Mas vamos marcar um papo desse, Vanessa, com o pessoal. Mais perguntas? Aqui. Cliente ganha primeiro, então não fecha mais.
Comigo, o cliente não ganha a primeira sessão não, tá, amor? Vai pagar a primeira sessão. Ué. Eu trabalho assim. A minha primeira sessão não é ganha, não. Vai pagar bonitinho pela primeira sessão. É o meu tempo, meu trabalho. Por que eu vou ver por que minha primeira sessão vai ser de graça? Gente, o Freud chama uma coisa chamada de investimento libidinal. Sabe o que é isso? A minha contrapartida para a terapia. Ah, você está dizendo então que terapia de graça não tem validade? Não estou falando isso. Eu estagiei durante muito tempo numa clínica social. Aquela senhora, aquela manicure que ia ali fazer terapia comigo de graça, uma hora que ela estava lá comigo, eram das vezes 3 unhas que ela deixava de fazer, deixava de ganhar. Tá? Todo mundo tem que trocar, viu, gente? A não ser que a pessoa não tenha mesmo. Mas eu não entro nessa de que paciente de graça, não. Precisa não poder pagar mesmo para fazer terapia de graça comigo, gente. É por isso que eu falo. Ninguém chega até mim precisando e não pode pagar, eu vou atender. Mas eu vou sacar se ele não pode ou se ele não quer. E a gente sabe quando o paciente não pode e quando o paciente não quer pagar, ou o cliente. Tá? Já percebi que precisa ter uma contrapartida sim. A gente chama de investimento libidinal. Qual é a sua paga? Qual é a sua participação sobre aquilo? De graça por quê? Então, de repente, Clau, para de cobrar essa primeira sessão de graça, garota. Você vai ver se não vai fechar pacote. Vai fechar sim. Costumo dizer que análise e psicoterapia são coisas diferentes. Faz sentido? O que você acha? Não, peraí, deixa eu pensar aqui. São. Tá? São. Análise é psicoterapia? É. Mas é uma abordagem diferente. A psicanálise é bem diferente de outras abordagens da psicoterapia, tá? Mas são diferentes, mas eu considero a minha sessão de análise como minha sessão de psicoterapia, tá? Se a gente souber separar as coisas, elas são diferentes, mas é psicoterapia, né? Alguns cursos são bem elitistas, como bioenergética. Quem não dispõe de R$ 1.500 por mês, difícil conseguir fazer formação. Falta diversidade no mundo, falta diversidade no mundo de mulheres brancas. Você pensa sobre isso? Penso muito sobre isso. Muito sobre isso. É um assunto que eu gosto muito, que eu poderia ficar, só que eu só tenho 5 minutos para falar com vocês. Eu acho que o que essa bioenergética vai me dar de R$ 1.500 por mês para eu investir nela, né? Às vezes tem gente que gasta isso em sessões de análise. O quanto aquilo é importante para mim, né? O que me impede de ganhar esse dinheiro? Claro, estamos falando de mulheres brancas, né, que estamos no lugar de privilégio. É óbvio que estamos no lugar de muito privilégio, né? Mas isso aí dá pano pra manga. Mas eu penso muito sobre isso. Os meus cursos, atendimentos, eu atendo de graça, dou curso de graça pra caramba. Mas é o que eu te falei. A pessoa precisa não poder pagar, né? Eu não abaixo o valor do meu curso. Eu não abaixo o valor na minha sessão de psicoterapia, nem de constelação familiar, nem de nada. Eu divido em várias vezes. Todo mundo que eu digo assim, tá? Não que tá abaixo da linha da miséria. Minha sessão de constelação familiar é R$530, gente. Quer dividir em 5 vezes? Tudo bem. Quer dividir em 10 vezes? Tudo bem. Entende? É uma sessão única. Não vai fazer outra. Só daqui a muito tempo se quiser fazer outra. Divide. Eu não diminuo o meu valor, mas eu facilito muito o pagamento e quem não pode pagar sabe que vai fazer de graça, curso, atendimento, o que for, tá? O bipolar que não aceita só está... E o bipolar que não aceita só está... Só quando tá em depressão em fase de mania. Um bipolar
dificilmente vai procurar terapia. Ele vai procurar ajuda na fase dele de depressão, na fase de mania. Ele vai achar que ele tá ótimo, que ele tá curado. Por isso que é importante pro terapeuta que atende um bipolar fazer ele perceber o quanto é um processo e não é pontual o atendimento. É um processo. Né? Cabe ao terapeuta dele deixar isso bem claro e deixar ele perceber que aquela fase de mania também é algo que está fora do lugar, né? Homeopatia, se eu acredito, não tem nem como acreditar e não acreditar. Homeopatia, não tem nem como a gente não acreditar, tá aí. Não sei quantos anos, imagina, nem sei. Super, energia. Acredito em energia. Energia homeopatia muito, funciona muito. É a mesma coisa a gente perguntar se eu acredito em remédio para pressão. Analgésico. Homeopatia é eficiente, respeitado, eu amo homeopatia. Tô apaixonada. Queria muito ter tempo para fazer um curso de homeopatia, mas não dá. Mas gostaria muito de saber mais de homeopatia. Super acredito, uso, recomendo. Na semana que vem vai fazer o quê, Vanessa? Me explica aí, você botou na semana que vem vai fazer. O que é? Pagar também é parte do processo. Claro. Claro, já recebi bolo, gente. Já recebi calcinha da Demilos. Bolo. Terapia social é diferente, isso mesmo. Mais perguntas, meu povo? Gente, somos profissionais, estamos vendendo meu produto, que é minha sessão. Isso aí, tem que comprar. Basta cobrar sim, Cláudio, primeira sessão. Tá vendo? É a mensagem que a gente passa, gente. Eu queria estar aqui mais tempo com vocês. É a mensagem que a gente passa. Qual o limite para esse tipo de atendimento? Que estão vivendo... oferece atendimento gratuito. O que você pensa sobre isso? Temos que atender. Temos que atender nesse momento de pandemia gratuitamente. Emergência. Isso aí não importa a técnica que você usa, recebendo ou não, temos que atender. Isso aí é uma outra coisa, utilidade pública. Estamos em guerra, né? Pela sessão de hoje, né? Bacana. Também adorei estar aqui com vocês, gente. Olha, o que é TRE? Maria, não sei o que é TRE. Uma live de marketing. Vamos ter uma live de marketing, tá? Fica de olho aqui no meu Insta, que vai ter uma live de marketing com a Vanessa. Maravilhosa. Como ser mais assertiva na finalização de cada sessão? Aí eu vou voltar a pergunta insuportável. Por que você não está conseguindo ser assertiva, Maria? Nas suas finalizações? O que está te impedindo aí de terminar a sessão? Né? A gente tem 1 minuto e 40. O que está te impedindo aí de terminar? Tem alguma insegurança tua aí, né? Vamos ver isso aí. Essa finalização a gente tem que ter bem segura, né? Não conheço, Maria, essa terapia de redução de estresse. Não conheço. Gente, olha só. Vou ter que finalizar, gente. Olha só. Se inscrevam lá na Semana da Terapia Dinâmica, de 22 a 27. Gente, aulas grátis. Eu quero retribuir para o universo o que tanto eu recebo. Né? Eu recebo muito uma indicação, eu recebo muita gente. Eu quero fazer a minha parte nessa parte da pandemia. Eu quero disponibilizar uma semana para vocês, terapeutas. A live vai ficar gravada, tá? Para vocês, terapeutas e psicólogos, pra gente falar, vamos ter mais tempo, vão ser horas lá, tá? Se inscrevam, muito obrigada por vocês estarem aqui, adorei o bate-papo, vão ter outros, tá? Vão ter mais papos lá no Zoom, a gente vai ter mais tempo lá no Zoom, tá bom? Obrigada a todos vocês, uma excelente noite. Fiquem aí agora com esse fim de noite para descansar um pouquinho e se inscrevam lá, vão lá, tá? Tá lá na bio, gente. Beijo, tchau!